hermanos! Eu tô começando esse programa, o Santos de hoje, o primeiro videocast oficial de um clube de futebol da América Latina. Teve outro aí que falou que tinha, o primeiro, mas não, rolou um bochicho. Mas tudo bem, cá estamos nós, sem muitas delongas pra apresentar esses dois. Quer dizer, na verdade é melhor eu me apresentar, porque os dois aqui todo mundo já conhece, toda a nação santista. Sejam muito bem-vindos, hermanos. Muito gusto, Renatinho. Encantado. Ricardo Oliveira, El Pastor. Gracias. Disseram que não teríamos uma outra temporada do Santos Cash, mas... Mentiram, viu? Cara, eu tenho que quebrar todo esse clima aqui, porque estávamos nós aqui esperando o Renatinho, e Ricardo me escuta de um querido amigo, parceiro aqui da Pod, da produtora. Ô, Ricardo, você sabia que você é meme no TikTok, né? Ricardo, tudo que você fez, toda a sua jornada pra chegar alguém e falar assim, sabia que você é um meme? Tá tudo certo, cara. Isso chega pra mim todos os dias e como eu me divirto com isso, cara. Eu vi que você até postou, né? Olha lá. É. Você mandou um mentira? Não, mas esse daí foi uma palestra que eu fiz sábado. Não foi aí que saiu que eu... Cadê o mentirão? Ele tá no... Vai passando aí, vamos ver. Várias coisas que a gente Vamos vai ver. falar hoje aqui. Opa, ok, que senhora, calma aí, não, cadê o Ricardo? Olha lá, vamos lá. Olha lá, vamos lá. Cadê o mentirão? Vai lá. Cadê o mentirão? Cadê? Não, vai no Reels ali. Vai lá, no perfil. Caramba. Ali, clica ali no... Aí. Caramba. Aí, ele tá aí, ó. Olha lá, aquele lá, 4 milhões e 300 mil de visualizações. 4 milhões e 300. Ali, será que... Eu não ia sofrer, porque falaram que eu não ia chorar, porque falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Aí o pessoal já tá chorando de rir, cara. Cara. Eu vou te falar que eu tô vendo esse vídeo no repeat desde que você postou. Eu falei, eu não acredito que ele postou isso. E sabe qual é a onda, André? Que o pessoal tá pegando só o áudio e estão gravando em casa, alguma coisa que estão fazendo. Tipo, o cara tá com a chuteira na mão, tá com a bola embaixo do braço e ele tá falando alguma coisa nesse sentido, que ia jogar bola com os amigos e que depois ia ter um churrasco e que depois, sei lá, ele ia tomar uma cerveja, não sei o quê. Mas deixa eu te dizer... Mentira, a mulher chega e fala assim, negativo. Não. E o cara vai e posta e me marca, eu vou lá e dou um reposte. Tô validando, vambora. Maravilhoso. É assim que se eterniza um meme. É. Mas o primeiro tá mais bacana que esse. É que o primeiro... Foi lá em 2015, né? O primeiro foi lá em 2015. Mais natural, né? O primeiro foi... Eu tava mais velho, né? Como assim? Em 2015 eu tava mais velho, tava com barba. Foi lá em Santos esse vídeo. E aí, cara, explodiu. E eu, como sou um cara que eu gosto de brincar também, eu acabei entrando na onda da brincadeira. Nós fizemos ali. Fizemos o react no nosso Quando metaverso. Quando foi isso? Faz foi tempo, hein? Quando foi que a gente gravou com Caramba, o Ricardo? tem uns 2 anos isso? 2021? 2 anos, 2 anos. Esse daí. Aí, ó. Vitória, vitória. Esse é o clássico. É. O meu filho fala isso pra mim, cara. É muito bom. De 5 Mas deixa eu anos. te dizer, mentiram, viu? Mentiram, viu? E essa camisa, essa camisa também tava outro estilo. Cara, assim, mas era Agostinho moda Carrara. naquele momento. Não, cara. mas bonito. Eu falei, pô, vou vestir essa daqui, porque eu acho que vai combinar legal. E o pessoal, quando eu fiz esse novo, que foi recentemente, acho que tem uma semana quase, o pessoal falou assim, cara, bacana, é legal tudo, mas toda vez que a gente ouve isso, a gente se lembra da camisa que você tava É o usando antigo, pra mim. por isso que eu lembrei do antigo, porque o antigo é... Assim, o antigo é que foi o primeiro que foi assim, viral, foi espontâneo, isso aí foi... Foi espontâneo, Esse de agora é que o Ricardo, lógico, ele tá interpretando, né? Você vai falar, mentiram, viu? Não foi igual o primeiro que saiu. O primeiro saiu e eu tava assim. Eu tava pregando, tava numa igreja, eu tava trazendo um texto, né, a respeito dos discípulos, né, que Jesus foi chamando e cada um foi abandonando sua profissão para seguir ele e tal. Tá, em troca do quê? Em troca de. E tal. Porque quando eu comecei, eu me lembro que eu me converti, tinha 20 anos. Cara, aquela ideia que passavam pra mim é de que, cara, agora tudo vai dar certo, agora vai ser, pô, tudo vai fluir.
E eu tô contando esse contexto até em ar de testemunho, falando assim, cara, eu achei que realmente ia ser isso mesmo. Mas quando eu vi que era totalmente diferente, aí eu entrei. Aí eu tô falando sobre isso. Porque me disseram que eu não ia sofrer e tal. Então, tô contextualizando o que me falavam lá naquela época. E aí foi natural, cara. Aí fluiu. Então, pegaram só esse pedacinho aí do mentira e aí ficou viral, cara. Mas é legal você entrar na brincadeira. Isso é o mais importante. Eu acho, André, veja bem, a gente está vivendo um tempo, principalmente hoje, cara, um tempo de muita dor, de muito sofrimento, de muito caos, de muita incerteza. Eu entendi que o meu propósito de vida é pelo menos levar alegria ou interagir, fazer com que as pessoas, cara, pô, é legal, humanizar isso daí, sabe? Tipo assim, o cara fala, pô, o cara virou um meme e o cara entra. Cara, pra mim tá legal. Eu assisto todos os dias e dou risada. O meu filho todos os dias brinca comigo, a minha família entra comigo. E as pessoas que eu não conheço postam, me marcam e eu vou lá e pum, tô validando. Pô, Demais. que legal, eu acho que isso é muito bacana. Poder sorrir, poder se divertir, poder brincar, claro, tudo tem o seu momento, né? Mas eu acho que isso daí é super saudável. Mas você vê como é que é, né? Desculpa, Ricardo, você é um cara elegante, mas como o Renatinho, você não é. Porque é um cara que veio devidamente trajado, com um terno brilhante do Santos Futebol Clube que ele usou. Conta a história desse terno, por favor. Cara, esse terno aqui, acho que foi 2002, se eu não me engano. E serve em 2002. você ainda. Tirei ele hoje de manhã pra fazer, pra estar com vocês aqui, né? E falei, bom, eu vou ver se serve, né? Primeiro, coube. Tá gigante. Né? Até porque, não, na época eu era mais magrinho, né? Na verdade, eu tava com 70, 71 quilos. Nossa. Altura mesmo, mas era bem fininho. Praticamente o terno acho que dava pra fazer 2 na época, se tirasse a medida certinha mesmo. Eu falei, não, vou testar, vou ver como. E é o terno da época, cara, é de 2002, eu acho mais ou menos. Legal. Caramba, e muito legal ter vocês dois aqui, porque vocês têm uma história que é muito doida. Se juntam, se encontram no Santos, aí depois cada um segue sua vida, que na verdade era pra seguir, mas se encontram. De E novo, aí depois né? vocês voltam e se encontram de novo. Então vamos passar por causos. Queria muito que vocês contassem, porque eles já estavam conversinha aqui, conversando em espanhol os dois. Quero entender, por que você tava provocando ele? Ah, isso daí é uma história já antiga, né? Antiga, né, Renato? Antiga, é um pouquinho lá atrás, mas... Conte. Bom, em 2004, eu saio do Santos, apesar o Ricardo ficou comigo em 2003, né? A gente teve uma amizade muito grande, foi meu companheiro de quarto quando chegou, né? Eu com 23 anos, Ricardo 22, né, Ricardo? Não, 23, ia fazer 23. Ia fazer 23, foi, né? Janeiro de 2003, eu sou de maio, ia fazer 23, tava com 22. Jovens. Já tava junto. Até a gente faz aniversário pertinho. Ah. Aí a gente fica no mesmo quarto, vai criando uma amizade, tem toda uma história nossa dentro do clube, né? A Libertadores, que a gente acaba não conseguindo realizar o sonho já naquela época lá do Tri. Culpa do Ricardo, que não ganhou. Que não Não, entrou no ele último jogo. Tô de olho em você, Ricardo. Ele acabou machucando eu machuquei, também, né? Eu sempre frisei naquela Libertadores, a gente perdeu o Ricardo numa fase que não podia perder, o Elano também, né? Acabou o Reginaldo Araújo, que era o lateral direito também, que acabou não jogando o segundo jogo da final, jogamos improvisado. Então foi uma pena, porque eu acho que a gente, diante de uma equipe também como o Boca Juniors, a gente poderia, né? O Boca também era o favorito. Que time, né? Que Eles tinham, né? Timaço que eles tinham. Era muito mais experiente. Praticamente do time ali a minha era a primeira Libertadores. Acho que quase todo mundo era a primeira Libertadores que você tá disputando. E você já chegar por uma final, pô, mostrou a qualidade e a força do grupo. Que não foi assim uma coisa de 2002, será que os meninos vão manter? Não, a gente manteve, né? A gente, poxa, teve o reforço. Encantando, né? Encantando e jogando bem. Encantando. Teve o reforço do Ricardo que veio, né? O Nenê veio naquela época, o Fabiano vieram, a base se manteve, eu acho que isso foi importante também. É verdade. Eu sempre lembro porque eu falo, pô, se naquela época fosse igual hoje, pô, o Robinho e o Diego praticamente meio do ano já estavam vendidos. Verdade. Já tinham saído. Né? Já não tinha como... Todos os jogos nossos praticamente Como de segurar. Libertadores, eles eram aplaudidos. Que demais isso. Encantava. Encantava. O time... Eu digo que eu cheguei nesse time assim, eu fui privilegiado demais. Porque eu saio da Portuguesa e chego num Santos campeão brasileiro, aí o Alberto tinha saído e me colocaram assim, ó. Cara, toda hora, bola de todo lado, os meninos toda hora, o tempo todo. Eu costumo dizer o seguinte, eu fui artilheiro do time, em 6 meses fui vendido.
Nossa. Eu fiquei 6 meses no Santos, em 2003. 6 meses intensos, né? Não, foi assim, maravilhoso, cara. Foi incrível esse momento nosso. Uma pena eu ter machucado ali na reta final da Libertadores, mas foi daí que surgiu realmente amizades com o Renato, com o Robinho, com o Diego, com o Nenê. Esse elenco nosso foi um elenco fantástico, além das resenhas, das brincadeiras que tinha. Foi muito legal, um time que realmente encantou e para mim foi maravilhoso, porque me proporcionou a partir daí viver outros sonhos na Europa e conquistar aquilo que eu acabei conquistando na carreira. Mas o Renato, eu acho que ele é um representante do torcedor santista quando ele estava no campo. Hoje ele é fora, a torcida não vai esquecer nunca disso. É um cara que acho que, pelo que ele fez, demonstrando que de fato é o seguinte, olha, eu sou santista, esse é o meu sonho, estou jogando no maior clube do mundo e no Brasil, naquele momento, eu não jogo em outro clube. Pode pôr no contrato isso daí. Se eu voltar para o Brasil, tem que ser o Santos. E dentro do campo, ele é um cara que representou como ninguém. O tipo de líder que é o que eu me espelho. Qual? Que lidera com exemplo. Jogava de terno. O apelido veio mais tarde, disso, né? Veio em 2015, do Dorival, o Gabigol também na época ficava brincando. E lá atrás, com a saída do Ricardo em 2003, né, a gente é vice do brasileiro pela primeira vez nos pontos corridos. O Cruzeiro também estava com outro timaço, então era uma nova fórmula. Mas a gente manteve também o nível. Né, eu me machuquei sério, Renato. Foi contra o Cruzeiro na Vila. Na Vila, né? E aí, bom, são coisas do destino. Acho que também o time que estava poderia ter sido campeão também. Era, como eu falei, a gente pegou um time do outro lado também muito bom. O Ricardo vai vendido para Valência. O Valência. Isso aí. Acompanho lá, ele é campeão da La Liga. E da UEFA. E da UEFA. Foi o ano do doblete do Valência, algo assim histórico até hoje. E surge aí no meio, 2004, a Copa América, né? Ganharam. Venho conversando, né? Naquela época eu tinha renovado o contrato com o Santos. Havia uma cláusula que eu sairia só para a Europa, para nenhum clube do Brasil eu ia sair, né? Isso já tinha deixado claro pro Marcelo. Nossa, que cláusula raiz, né? Só saio daqui se for pra gringa, não quero nenhum time do Brasil. Era só pra Europa, não, mesmo, vai vir um caminhão aqui, não, eu não queria. Não queria, era Santos mesmo, ia ficar no clube. E aí pinta na Copa América lá, a gente jogando no Peru, um pré-contrato com o Sevilha, e eu brincando com ele, né? Verdade. E aí ele já vem do Valência pro Betis. Não, e foi interessante, né? Desculpa te cortar, que na Copa América me chega a notícia de que o Cláudio Ranieri, o treinador italiano, que assumiu o Valência no lugar do Rafa Benítez, não ia contar comigo. E o Betis faz contato comigo lá na Copa América. Na Copa América. Quem me ligou foi o Lourenço Serra Ferreri, que até hoje tem amizade com ele, e me chamou e falou, olha, eu quero contar com você aqui. Eu achei que você estava vindo para cá, mas não se deu, você foi para o Valência, mas agora eu quero você aqui porque você se encaixa dentro da minha filosofia de jogo e você vai ser muito querido aqui. E aí eu já tinha decidido que realmente já... Aí vocês decidem como dois amigos jogarem nos dois times da cidade que mais treta. E lá tava o Júlio Batista, né? O Júlio também tava comigo, tava na Copa América. O Júlio já tava no Sevilha, o Júlio foi um ano antes, né? Então eu vou conversando com o Júlio. Pô, Júlio, como que é a cidade, né? Como que é o clube? O Júlio vai falando, não, o clube ainda é médio, não tá assim, não tá entre os grandes, mas tá brigando. Tem a rivalidade com o Betis, contou pra mim tudo que era. Tem que terminar a temporada loucura, por cima do Betis. Ele falava, Renato, se terminar, é o espelho do outro. Se terminar em 10º e o Betis tá em 11º, a temporada tá excelente. Acabou excelente. Agora, se ficar o Betis em 10º e a gente em 11º, não, é uma catástrofe. O objetivo é ganhar do Betis, não é ganhar o campeonato. Tem que estar na frente. Não, você não tá entendendo o que era isso. E eu brincando com o Ricardo já nisso. Eu falei, pô, vai vir contra, né? Já isso lá desde da Copa América, e aí sim eu assino o pré-contrato, chego aqui no Santos, comunico, na época estava o Vanderlei, né? Falo com o presidente Marcelo também. Houve a história também, que você me deixei claro que eu não cobri o que eu tinha no final do ano, porque eu já estava vendido, não ia jogar pelo clube também, então achei
Da minha parte, a gratidão pelo que o Santos me proporcionou de chegar à seleção brasileira, de ter oportunidade de estar indo para a Europa. Então falei para o Marcelo que eu não queria receber, conversei com ele e aí acabei indo para o Sevilha. Aprendi uma coisa que lá verde não podia usar no clube de jeito nenhum. Nossa. Nada. Uma camisa do Brasil de verde. Renato, evita, pelo amor de Deus, não vai com verde no clube, nos treinos. Do outro lado, a mesma coisa. Cara, aí Nada de vermelho. E a gente se falando, aí nos encontramos na Copa das Confederações. Ele vindo de ser campeão da Copa do Rei. E a gente caindo, nós caímos pro Cádiz, cara. O Cádiz era da 2ª divisão, precisando só ganhar em Sevilha, 1-0. Nossa. Uma vitória a gente ganhava, classificava. Perdemos empatou, na verdade, né, com o Cádiz. A gente sai fora e o Ricardo já na Copa das Confederações falou, tem um pepino pra você lá, viu, quando você voltar. Que eles já tinham sido campeões, né, cara? E a torcida cobrando, né? Pô, o Betis foi campeão, cara, não podemos ficar atrás, né? E eu causei uma polêmica lá também, que me perguntaram, o que você prefere, ganhar o derby ou ser campeão? Eu falei, não, eu prefiro ser campeão. Como assim? Pô, você vai perder os derby? Eu falei, cara, mas se a gente for campeão, nós não vamos estar primeiro que eles. O importante não é estar na frente. Não, mas não pode perder. Eu falei, opa. Porra. Falei, peraí. Falei, lógico que eu não quero perder os derbys. Eu falei, mas se a gente for campeão e perder os 2 jogos, eu falei, por mim, eu prefiro ser campeão. Pô, eu vou estar na frente. Não, Renato, mas... Eu falei, não, gente. Mas é pra vocês verem, assim, o quão tá, assim... É o Betis. A gente acabava jogo, pô, o pessoal chegava lá, nem comemorava direito quando foi o Betis. Quando terminou o Betis. Caramba, é uma fascinação. Não, é literalmente assim, um é o espelho do outro. Foi o que o Renato falou. Não tinha jeito. Do outro lado, pra nós também era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Porque, tipo assim, condicionava muito como ia ser a nossa semana, entendeu? O Betis ganhou, o Sevilha empatou ou perdeu. Cara, fantástico, cara. A semana era maravilhosa até o próximo jogo. E isso influenciou de alguma maneira a relação de vocês na Espanha. Vocês podiam frequentar a casa do outro, sair de rolê no parque. Assim, por parte do Betis, sempre tinha assim uma ressalva, olha, cuidado. Tá? A gente sabe que vocês são compatriotas, a gente entende tudo aqui, mas nós gostaríamos de passar para vocês que a cidade respira aqui esse derby, o clássico, de uma maneira muito intensa. O torcedor, ele não entende muito isso. E nós, dirigentes, também tem esse lado. Apesar de a gente entender que cada um tem a sua vida, que vocês são amigos, que frequentam a seleção juntos, que já jogaram juntos no Brasil e tal. Mas se puder evitar, melhor. Era assim, pelo menos lá do nosso lado. Não, do nosso se puder também. evitar, melhor. O nosso, na semana que antecediu o derby, domingo, segunda-feira, já vinha comunicado, olha, não sai pra jantar, pra almoçar com ninguém do outro lado. Hein? Eita, segura essa semana. Já era um negócio... Não, Já era definido. Não, camisa depois de trocar, acabou o jogo, não troca a camisa no campo. Perfeito. Pra nós era assim, chegava lá, não troca. Eu acho que eu até peguei uma sua quando eu fui na tua casa, né? Que a gente fez uma reportagem. E tá guardadinha lá, tá? A minha também tá. Eu acho que o único momento que a gente se encontrava, os rivais, era se tivesse alguma matéria para um jornal fazendo a portada do jogo de domingo do Clássico. Isso. Aí era válido. Que era pra imprensa, que ia divulgar o jogo e tal. Não tinha problema. Situação difícil. Situação Mas difícil. era- Pô, meu amigo, pô. Era complicado. A gente entendia. E naquele, voltando naquele, o pepino que eu agarrei da Copa do Rei, Do Rei. Sobrado, a gente sai da Copa do Rei também, isso na 2005, 2006, vamos pra Europa ali, que antigamente era a UEFA, né, era a Copa da UEFA, e o Adriano solta que nós estamos brigando pela UEFA, a gente vai brigar pra ser campeão. Todo mundo fala, Adriano, acabou de perder pro Betis, 2ª divisão, você vai ganhar a Copa da UEFA, com times que estavam jogando ali, que tinha muito mais qualidade que a gente. Tá louco. Adriano, não, vamos, nós estamos brigando. Na verdade, a gente tinha perdido, era no final do ano, a Copa do Rei, tinha saído, e já estava na outra fase, no mata-mata da Copa da UEFA. Cara, foi coisa de louco. A gente foi ganhando, foi chegando, passou as quartas, chegou na semi, pegamos um Schalke 04, que era... Botava o Rafinha, Bordon, o Lincoln, o Poulsen, que depois foi pro nosso time,
o Curani. O Curani, Na época, verdade, cara, atacante. era um timaço, cara, deles. E assim, todas as apostas lá era o Schalke. O Schalke ia passar. Semifinal, difícil pra caramba. Cara, jogamos na Alemanha 0-0. Aí vem pra Sevilha, uma ilusão, um Jueves de férias. Um Jueves de férias. Em Sevilha, que a férias lá é bem famosa, né? Era numa quinta-feira. Cara, a gente consegue ganhar de 1-0 na prorrogação. Pô. Segundo tempo, o Antônio Puerta, que até acabou falecendo depois, o menino faz o gol. A gente vai pra essa final. E ali muda muita coisa, né? Claro, a gente chega numa final contra o Middlesbrough também, que tava o Doriva, de brasileiro, tava o Fábio Rockenbach também, que acho que eram os dois únicos brasileiros. Eles ganham também um jogo lá na Inglaterra, parece difícil, no último minuto eles conseguem virar o jogo. Então a gente vai para essa final, claro, com uma ilusão muito grande, né? A sensação boa assim, de chegar numa final de UEFA, né? De Europa, caramba. Até então perdemos por Cádiz aqui na Copa do Rei. E estamos vivendo isso, cara, quando a gente ganha. E ganhamos assim, ganhamos bem, mas foi um jogo complicado. A gente saiu 1-0 com o Luiz, depois o Palop acho que pega umas 2 bolas ali cara a cara com ele, até a gente fazer o segundo gol. Quando fez o terceiro, é claro que já tinha matado o jogo. Já tinha liquidado. A gente faz o 4º gol no finalzinho. Voltamos pra Sevilha, cara. Que sensação. Pô, eu até... Se sentiram os donos da cidade. Senhora, aí era... Porque lá, Esse foi o primeiro título do O primeiro. Sevilha. Foi o primeiro. Hoje o Sevilha tem o quê? 2005. 7? Tem 7, acho. Tem 7, acho. Ou seja, você abriu a porteira. É. Abriu a porteira pra molecada. Pra molecada. Você ganhou 6 lá, né? Títulos, Eu né? ganhei 6 títulos. Ganhou pouco, né? São 2 UEFAs. Eu fiquei Caramba. 7 temporadas, né? São praticamente quase um por ano. Caramba, boa Mas média. assim, Boa média. o que eu fiquei em 2 anos, cara, foi a glória do Sevilha. Nós ganhamos essa 2005, 2006. Jogamos a final da Copa do Rei nesse mesmo ano, ganhamos. Caramba. Do Getafe, lá em Madrid. Cara, tinha muito Sevilha. E foi quase seguido, assim, foi em maio, depois no final já ganhamos de novo. Aí falava pra ele, né, eu falava, olha, voltou aí o Pipi, não sei, eu falei, porque era a rivalidade, era aquilo que... E o Betis, na verdade, o Betis já tinha, na temporada passada, tinha jogado a Champions. Porque esse ano nosso, o ano da Copa do Rei, foi o ano, até hoje, Renato, o pessoal fala assim, ó, o ano mais glorioso do clube até o momento é esse. Por quê? Porque nós entramos na Champions, classificamos em 4º no Campeonato Espanhol e ganhamos a Copa do Rei. Até então, o Betis não voltou a jogar essa competição, né? Ganhou a Copa do Rei recentemente, o ano passado, mas o time nosso fez um ano histórico assim até aquele momento. E esse sarrafo ficou mais alto ainda, por quê? Porque o Sevilha foi virando o parâmetro assim. Porque o Betis, com o encanto da torcida, com um estádio maravilhoso e vendo o seu maior rival vencendo todo ano, ou quase todo ano brigando lá em cima, entrando em competições europeias, isso foi fazendo com que alguma coisa no clube fosse feita. E hoje, é aquilo que eu sempre falo, eu estive lá recentemente, hoje eu vejo que o clube acompanhou isso daí. Talvez não em números de títulos, mas está no caminho. Porque reestruturou o clube, reestruturou não só o estádio, mas reestruturou o CT do clube. Hoje os jogadores a nível alto na Europa vão jogar no Betis porque sabe que o clube está por um bom caminho. Isso fez com que o Betis realmente olhasse para dentro da sua estrutura e falasse, não, a gente precisa acompanhar o que está sendo feito aqui. Vamos tirar um pouquinho essa rivalidade do campo, vamos olhar o que está sendo feito, por que todo ano chega. E aí, claro, aumentou o sarrafo. Sim. E o clube acaba entrando por esse caminho também. Só que, claro, todos os anos hoje, você vê o Sevilha, ele vai entrar no campeonato, ele vai brigar lá em cima, ele vai entrar em competição europeia e é sempre um time muito duro, muito difícil de ser batido. Então, a partir disso daí, a gente começava sempre a entender o seguinte, cara, esse ano é um ano que tem que ganhar alguma coisa. Por quê? Porque era assim, porque o Sevilha sempre entrava para ganhar, o Betis também entrava para ganhar, só que agora não, agora é um clube que está totalmente reestruturado e que o caminho que está trilhando é esse caminho de começar a voltar a ganhar os campeonatos, ganhou a Copa do Rei,
novamente, acho que está no segundo ou no terceiro ano consecutivo jogando a Europa League. Eu acho que isso é bacana e fez com que a cidade crescesse, com que os clubes se valorizassem e os mais atrativos viessem para a cidade, como, por exemplo, jogadores renomados, jogadores de seleção, jogadores de clubes importantes, que vão jogar no Betis, que vão jogar no Sevilha. Sem contar que o atrativo da cidade, a cidade é um espetáculo. Caramba. Tem um vídeo aqui muito legal. Vamos colocar esse vídeo aqui. Isso aqui é importante. Opa, calma aí. Vamos ver. Fiquem tranquilos que dá pra cortar, tá bom? Vamos ter que fazer de novo outro cadê vídeo. o negócio Atualizar, hein? Atualizar? Vamos ter que atualizar. Cadê? Acho melhor não atualizar, viu? Não, vamos atualizar sim. Não, vamos ver esse negócio aqui. Vamos ver. Vamos ver que isso aqui é legal. Alô, Sevilla, enhorabuena. Solo nosotros podemos tener 5 Copas de Europa. 5. Te quiero, mi arma. Beso. Olha só isso. Olha só isso, cara. Provocativa, não sei o que é pior. Olha lá onde ele tava. Y yo, me cago 5, 10. Tava machucado, Olha o joelhinho. Ricardo? O joelhinho dele era... Esse joelhinho meu, pai, me deu trabalho aí, viu? Casi, por poquito. Liverpool arrancó 1-0. Yo estaba aquí. Olha lá. Essa foi contra o Liverpool. Foi contra o Liverpool, La magia, ¿eh? Ya, tío. Felicidades, tío. Tá tudo bem, parabéns, e é isso, velho. Parabéns, sai fora que eu preciso Seu cuidar do meu momento joelho. deixou aqui, velho. E ele era assim sempre. É isso aí, velho. Fazer. Olha lá, tem que atualizar. Faltou 2. Oh, muito bom, muito bom. Muito legal ver esse clima de vocês. Essa geração de vocês é muito legal, porque vocês sempre estão se falando, e sempre com brincadeira, e sempre um cita o outro com carinho e respeito. E, pô, a gente começou um pedaço, né? A gente contou um pedaço da história de vocês. E grandes nomes surgem, vários nomes. E eu sempre penso assim, caramba, esse cara era líder, esse cara era líder. Como que vocês enxergam o futebol de hoje? Não tô falando diretamente do Santos, tá? Tô falando do futebol. E o futebol da época de vocês. Que parece pouco tempo, mas faz muito tempo. Hoje eu acho assim que ficou muito mais físico. Aquela coisa de intensidade, né? Tem que marcar lá em cima. O conceito assim que mudou o futebol, né? Em relação à marcação, parte tática, eu acho que evoluiu também muito na parte da fisiologia. Antigamente, eu lembro que a gente ia pro campo, a parte da musculação nossa era mais regenerativo lá. Você botava um pezinho, né? Fazia um negocinho. Hoje não, hoje os meninos com 18, 17 anos já ganham massa muscular. Como eu falei, pô, lá atrás eu pesava 70 quilos. Nossa, Tinha papel. 1,78 m, era magrinho, era quase nas ventanias lá, a gente ficava até com medo. Mas hoje evoluiu muito a parte física, como eu falei, na parte do DM evoluiu bastante, então muito jogador assim tem muito mais recurso para estar jogando melhor, mas eu acho que falta hoje do que naquela época um pouco mais de qualidade. Eu acho se perdeu um pouco daquele do fundamento, né? A gente vê às vezes passes aí nos jogos, pessoal errando não é porque às vezes é displicente no treinamento, talvez não treina com a intensidade de você falar assim, pô, eu vou dar esse passe aqui como eu vou dar no jogo. Não chegar lá só dar, porque você tá no treino e você fala, aqui eu posso errar. Mas você tem que errar como que você vai fazer no jogo, você tem que fazer o movimento, eu vou dar o passe assim no jogo. Porque só às vezes falar assim, pô, Renato, você batia na bola, dava aquelas viradas, porque eu treinava. E eu treinava, eu queria bater na bola como eu ia fazer no jogo. Então eu chegava no jogo, ficava no automático. Pegava e dava virada de bola. A bola saía assim, fazia uma curva. Pegava ela de 3 dedos. Mas eu treinava. Eu acho assim que falta hoje para os meninos, principalmente que tá subindo da base, é esse conceito de querer melhorar a cada dia. O cara é centroavante, tem que saber cabecear. Tem que saber estar com a direita, com a esquerda. É o bom e velho fundamento, né? Os fundamentos. Existe hoje uma defasagem, acho que muito grande, né, para quem... Até porque o pessoal fala assim, mas e aí, é mais fácil jogar hoje do que no seu tempo? Eu falei assim, cara, eu não sei de que forma você enxerga isso. Para mim, eu acho que hoje está muito mais difícil jogar.
Por quê? Porque hoje com 16 o cara tem que estar no profissional. Hoje os clubes da Europa estão vindo pegar os meninos com 16 anos e pagando 70 milhões de euros, 40 milhões para o menino de 18, que está no Atlético Paranaense, que é o Vitor Roque, o Endrick do Palmeiras por 70, e o sarrafo aumentou. Por quê? Porque esses meninos, eles chegam no profissional e ok, eles têm potencial, mas é o que o Renato acabou de falar. Tá cru ainda. Falta fundamento. O menino, às vezes, cara, ele comete erros. Por quê? Porque, de repente, eu acho que essa necessidade de venda, de mandar logo embora, para que o clube possa se manter, ela é tão gritante que não tem tempo para se trabalhar esse fundamento. Eu terminava os meus treinos, e eu posso falar isso sempre, não só no profissional, mas quando eu era amador, eu terminava os meus treinos e eu ficava exaustivamente fazendo trabalho de fundamento. As pessoas fazem, cara, que facilidade você tem para finalizar com ambas as pernas. Cara, eu trabalhei. Eu fui potencializando esses fundamentos e que me dava tranquilidade. Se eu tivesse uma bola no jogo e caía na perna que não era a predominante, estava tudo bem para mim. Se viesse um cruzamento da esquerda, que eu sempre tive muita dificuldade desse movimento da esquerda para a direita, eu trabalhei, estava tudo bem e vice-versa, né? A forma com que hoje esses meninos estão sendo promovidos ao profissional, eu acredito que é por extrema necessidade dos clubes se manterem financeiramente. Como liderava antigamente? Liderava-se o cara que tinha mais nome, liderava-se o cara que tinha mais bagagem, o cara que jogou na seleção, o cara que tinha mais nome. Hoje, a liderança é pelo exemplo. É o cara que é profissional, é o cara que é disciplinado, é o cara que realmente representa o time, é o cara que realmente defende os valores que o clube defende a cultura que o clube tem. Então, hoje é diferente. Eu sempre me espelhei nos caras mais experientes quando eu subi profissional na Portuguesa e ouvia esses caras, falei, o que esses caras fazem, né, meu? E via que todos eles lideravam pelo exemplo. A grande maioria que eu trabalhei pelo exemplo, eram os caras que representavam muito bem o time. Hoje, eu acho que a gente está tendo essa crise, né, de liderança, de repente, talvez, dentro de um contexto coletivo. Tem muitos bons exemplos. Eu acho que hoje os atletas entenderam isso. Eu vejo muitos atletas hoje investindo em preparadores físicos individualmente que eles têm. Uhum. O Renato falou que a medicina esportiva no Brasil é uma das melhores e já há alguns anos é das melhores. Eu acredito que o atleta hoje, quando ele entra aí, ele está inserido dentro de um contexto profissional. Ele fala assim, caramba, quem é que eu tenho aqui? Ele vai ver que o nível físico está altíssimo. Uhum. E aí ele é encorajado para acompanhar, porque se ele não acompanhar, os caras vão puxar ele obrigatoriamente. Então eu acho que assim, o futebol brasileiro falando, para mim, continua sendo o mesmo que sempre produziu grandes talentos. Eu só acho que a gente só precisa voltar a se apaixonar por isso. Eu acho que essa paixão pelo futebol, por fazer o futebol desse jeito, entendendo que o futebol é realmente um universo que precisa se manter, porque é assim e sempre vai ser, mas, poxa vida, eu acho que uma das coisas mais bonitas é a gente poder ver um jogador brasileiro encantando na Europa, encantando no Brasil, fazendo com que o torcedor realmente se apaixone de ir no estádio, de aplaudir, de gritar, de vibrar. Eu acho que o futebol brasileiro continua tendo, porque não é possível que o Santos continue revelando, não é possível que o Palmeiras hoje continue revelando, que o São Paulo, sabe? Eu acho que é importante a gente olhar o seguinte, o Brasil vai ser sempre um celeiro de craques. Onde é que a gente tem que realmente se confirmar e se consolidar cada vez mais com isso? Eu acho que é quem está fazendo futebol conseguir fazer com que esses meninos tenham uma estrutura adequada, tenham profissionais adequados, tenham uma mentalidade de campeão e entendam que o futebol hoje ele é profissional. A partir disso, eu acredito que a seleção brasileira vai se fortalecer, que os clubes vão se fortalecer, que o torcedor vai continuar consumindo esse produto futebol, porque consome. Futebol está no nosso sangue, é a nossa paixão, a gente ama, a gente para assistir, e a partir disso, o Brasil vai voltar a ser o grande Brasil como foi visto lá fora. Nós éramos modelo, os caras vinham aqui copiar a gente. Hoje inverteu a ordem, hoje nós já estamos indo lá fora buscar. Caramba. E fora nisso, André, eu acho que uma coisa que tem que ressaltar, a base, eu acho que hoje ela está muito mais valorizada do que naquela época. Se revelava muito, mas na nossa época era assim. Será que o menino vai vingar mesmo?
É igual que eu falei. Diego e Robinho apareceram. Diego com 17, Robinho com 18. Mas eles não foram vendidos já de imediato porque, opa, vamos ver se é isso tudo mesmo, né? Vamos ver o próximo ano se eles vão... Será que não é uma fase? Hoje em dia, não. Hoje em dia se valoriza muito mais a base, até porque a gente vê os exemplos. O Palmeiras era que muito se contratava. Não tinha muitos jogadores da base no elenco do Palmeiras. Só que ele viu que ele falou, opa, a base... A gente tá vendo os exemplos aí. Tá? Tem Santos, São Paulo. Santos e São Paulo, acho que de anos atrás sempre revelou, né? Sempre tava. Corinthians tá revelando. Corinthians também era um clube que, às vezes, a base tinha muito pouco jogador que subia, né? Que dava oportunidade. Hoje tá dando muito mais. Então, os clubes estão vendo que a base realmente, se bem gerida ali, é importantíssimo para o clube. É uma linha muito tênue, né? Você dá atenção e dá oportunidade de base, porque pode ser tanto para ser uma mina de ouro, como você disse, que é o simples fato de gerar craques para vender e ter dinheiro em caixa, ou você dá oportunidade para você ter craques para ganhar título para o clube e assim você vai construindo uma história. Deve ser muito complicado isso. É, demais. Até pra molecada que joga. Até pra molecada de que falar joga. assim, porque eu até vi um jornalista recentemente falando assim, que a molecada não tem mais tesão de jogar, de ganhar título. Ele generalizou demais, na minha humilde opinião, mas que não tem mais tesão porque quer simplesmente ficar famosa pra um clube ver e dar o dinheiro e já ir pra gringa. Aí eu falei, não concordo com o cara, mas... A cabeça do moleque de 13, 14 anos que tá numa base deve ser muito louco. Você falar, o Real Madrid veio me ver hoje jogando. Deve ser maluco, né? Não, ele não tá preparado para essa coisa. Né? Olha só, na minha época, se esperava a gente bater o último ano de juniores. É o que o Renato acabou de falar. Sabe, o último ano de junior era 20 anos. Ok? Era o seu último ano. Então o clube realmente esperava você chegar lá, bateu nos 20 anos, vamos lá, estourou a idade. Ok, tem potencial, vai ficar no profissional. Não tem, tchau, mandava embora. Hoje não. Hoje, com 16 anos, o clube é obrigado, se ficar com o atleta, a profissionalizar, fazer um contrato de trabalho. E outra coisa, os clubes da Europa não estão vindo mais buscar os caras de 20. Caramba. Os clubes europeus, e que são alguns, não são muitos, tá? Estão vindo pegar os meninos nessa idade, com 16 anos, perdão, já está vindo aqui pagando esses valores exorbitantes nesses meninos. Por quê? Porque o sarrafo apertou e dificultou, o funil está realmente difícil. Não está fácil jogar hoje, não está. Mas é que os clubes não estão mais interessados em cara de 20 para cima, está querendo pegar esses meninos de 18. Pega esses meninos de 18, de 16, de 15 já tem uma sondagem, de 13 já tem um clube que já fala assim, ó, a gente quer ele, mas precisa ficar aí porque a gente sabe da lei, porque não pode fazer nada, deixa ele aí, mas já tem um pré-acordo que não sei o quê. Na cabeça desse menino, cara, ele já chegou no auge da carreira dele e ele não tá preparado para isso. E nem começou, né? E ele nem começou, ele passou da tipo infância Granja. para adolescência. É a Granja Futebol Clube Imagina. Brasil. Meu Deus, tudo junto, jovem, tudo rápido. Um adolescente, ele não tá preparado para isso, você entendeu? Então eu acho que realmente precisa se fazer algo, encontrar uma maneira de fazer com que esses meninos não se percam nesse caminho. Né? A gente fala, não tem como a gente fugir, não tem como. A gente está vivendo numa geração Z, nesse mundo moderno, onde as redes sociais realmente afetam, e afetam sim. Todo mundo faz uso disso, uns para bem, outros para mal. Essa garotada acompanha. E a gente que vem dessa geração, tudo bem, eu entendo e está tudo certo, não tem problema, não, eu também faço isso. Mas eu era assim, para que eu pudesse realmente merecer uma renovação de contrato, que eu pudesse realmente ter um clube batendo europeu interessado em mim, primeiro eu tinha que fazer e muito, entregar muito. E aí dava-se, talvez, pelo clube esperar até os 20 anos, aí eu conseguia ter mais identificação com determinado clube. Jogava mais tempo, tinha que mostrar que, de fato, eu estava preparado para aquele momento. A partir disso, as coisas aconteciam naturalmente. Mas eu acredito que o Brasil ele vai continuar sendo esse grande celeiro, vai continuar revelando grandes craques para o futebol mundial, sem sombra de dúvida.
Caramba. Renato, posso voltar um pouquinho? 2000, 2001, quando você chegou, Emerson Leão. Como que foi esse ambiente? Porque vocês estavam vindo começou uns medalhões, não foi? Você pegou de essa... 2000, de 2000 até o Ricardo a chegou. frase de 2015, ela cai pra mim em 2000. Você quer falar? Que foi tipo assim, o Renato Sai é contratado pelo Santos. Disseram que eu não ia sofrer. Disseram que eu não ia chorar. Mentira, viu? Mentira. Eu saio de um Guarani, é claro que fiz um campeonato paulista, né? Eu venho até na troca do Gustavo Neri, que era lateral esquerdo aqui do Santos. 94? Não, Você chegou no 2000, você chegou no em Guarani. 94 no Guarani, né? Guarani, 94. A minha base foi no Guarani, então eu falo A que... sua foi no Corinthians, não foi? A minha foi no Corinthians, 3 anos. Ah, Eu fiquei- só guarda isso, guarda essa informação. Eu fiquei 6 anos e meio lá no Guarani, então sou grato até hoje no clube lá, porque realmente a batida na bola, aquilo que eu falo, os treinamentos, os fundamentos, Sim. todos foram no Guarani. Então tenho que agradecer a todos os meus treinadores lá e nessa última passagem minha em 2000, jogando pelo Paulista, o Gustavo joga pelo Guarani emprestado. O Guarani se interessa pelo Gustavo e na época o Giba, né, o final do Giba era treinador, junto com o Gersinho auxiliar, e já me conheciam lá do Guarani, e me pedem nessa troca com o Gustavo, né, o Santos ainda dá uma parte em dinheiro, e eu realmente quando chego fico emocionado, porque eu já falei, naquela época eu já tinha chegado, e eu falo, tô realizando 2 sonhos, o meu e do meu pai, porque eu sou santista desde pequeno, meu pai santista, então eu acho assim que é meio difícil alguém falar hoje em dia você chegar e falar, olha, eu vim para um clube, que às vezes Até perigoso, né? que aí o cara depois fala, o cara, você viu o que o cara falou? O cara é desde pequeno. Então tem essa confusão, mas lá atrás, cara, assim, eu cheguei e eu falei, olha, tô realizando 2 sonhos. Falei, 2 sonhos aqui, o meu e do meu pai. Sou santista por causa do meu pai mesmo. E chego num clube que tem Carlos Germano no gol, era Márcio Santos, o Galvão, que era um jogador de seleção da Argentina, tava o Rubens Cardoso, ainda não tinha chegado o Léo, o Valdo, que era o mais velho do grupo, tava com 36 anos, o Rincon. Aí começa a vir os caras, né? Aí vinha Edmundo, Dodô, o Caio Ribeiro. Marcelinho Carioca chegou. O Marcelinho vai em 2001. Vai nessa outra troca. Em 2000 a gente... com esse time não era 26 clubes, não classificava entre os 8 primeiros. Que loucura. Era turno único. No papel, cara, você falava, vai chegar. Até porque lá em Santos era assim, o Santos vai brigar pra classificar, tem que classificar. Ficava hoje. em 15º, 14º. Não dava liga. Não dava liga, que a gente sabia. Na frente, Dodô, Edmundo, Dodô... Com o Edmundo, às vezes, se não tocava uma bola, reclamava. Era complicado. Falta do churrasco. O churrasco não tava rolando. Fazia. A gente tinha até os rachãozinhos lá que a gente fazia, mas o rachão saía mais pancada do que no jogo mesmo. É mesmo? Que era o rachão, era o time do Dodô contra o do Caio, então ninguém queria perder. Então o cara falava, tem que correr, hein? Pelo amor de Deus, não vamos perder pros caras lá, não. Então era... E era o mesmo time. Olha a rivalidade dos manos, velho. É uma brincadeira? Não, é guerra. É guerra, não era pra perder. E no campeonato, às vezes, assim, aquela brincadeira que a gente fazia ali não dava liga no jogo em si. Mas aí vai o 2001, troca, sai muitos jogadores ali, o Rincon permanece, né? O Valdo sai, chega Marcelinho Carioca, chega... Kleber, zagueiro. Mas continua vindo os medalhão. E como que era o clima de vocês? Viola. O Valber, cara que jogou Valber, eu não lembro. no São Paulo, zagueiro. Ele foi pra lá como volante. De uma qualidade, meu Deus do céu. Muito, muito bom. Você jogou muito. Muito bom. E o Leão, eu falei errado, em 2002 só. O Leão vem em 2002. 2001 a gente pega ainda, acho que o Geninho tava também. Cabralzinho eu peguei. Cabralzinho? Peguei ele no Santos. E o time, de novo, esse time no papel tem que brigar para classificar. E não chegava. Não chegava. De uma forma ou outra. A gente até perdeu o Paulista, né, faltando 10 segundos, né, na jogada do Gil no fundo com o André Luiz, que ele acaba escorregando, Marcelinho abre as pernas, o Ricardinho faz o 2-1. Ali, a gente tinha recebido o bicho, cara, de campeão. O Marcelo... Antes do jogo? Não. Ah, tá. Na semifinal. Eu ia falar, nossa, velho, estão de Imagina, brincadeira.
Não, o Marcelo chegou e falou, olha, o jogo de hoje era semifinal. O primeiro jogo foi 1-1, ou foi empate, eu não lembro. O segundo jogo, a gente jogava por 2 empates, né? A gente tinha melhor classificação do que o Corinthians. Eu faço o gol, cara, na semifinal, na segunda semifinal. O Marcelinho empata e fica aí, a gente perde o Galvão, faltando uns 15 minutos, a gente com um jogador a menos, toma esse gol, mas o Marcelo, antes ele falou, olha, eu vou dar o bicho aqui de campeão. Falou, o campeão vai sair daqui. O Geninho já tinha falado também. O Geninho falou, olha... Marcelo, você tá falando do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, o presidente. Falou, olha, o bicho hoje aqui é de campeão. A gente passando, do outro lado era a Ponte Preta, o Botafogo, sem desmerecer, sem desrespeitar os dois, mas... Obviamente. Falou, olha, quem passar daqui, pô, tem muita chance de ser campeão. E a gente brigando, o Santos vinha de não ter um título mais expressivo, e a gente acaba perdendo daquela maneira. Cara, foi um baque pra todo mundo, eu de menino ali chorei, eu com o Paulo Almeida, que a gente jogava no meio, junto com o Rincon. Vamos pra 2002, somos eliminados no Rio São Paulo. Cara, na primeira fase, acho que nós empatamos com o Bangu, não lembro, lá no Rio. Acho que o Robinho ou o Diego entrou um pouco tempo, tava o Celso Rotti. Aí a gente tinha acho que uns 30 dias ali, quase um mês pro Campeonato Brasileiro, né? Porque já não ia chegar nas finais do Rio São Paulo. Aí assume o Leão. Aí foi quando o Leão vem. O Marcelo já não tem tanto investimento de trazer os medalhões. O Leão pede... Os dois mais conhecidos que chegaram foi o Alberto, que vinha do Palmeiras, né? O Fabiano, que era um ponta-direita do Inter. Aí vem o Bernardi, que era um zagueiro do União São João. Mas não era mais medalhão. Não era medalhão. Bernardi era um menino e tal. O Maurinho vinha de ganhar a segunda divisão. Maurinho lateral. Também, assim, não era medalhão, não era conhecido. E tava, acho que o Valdir volante. Também, mas não era conhecido. E a gente faz, tipo, uma pré-temporada com todo esse tempo, né? Eu soube depois que eu e o Paulo Almeida talvez estava para ser emprestado, mas o Leão falou, não, eu quero que os dois fiquem aí, vou observar, né? Eu tinha até sido pré-convocado em 2001, para a gente chegar na semifinal ali, o Leão estava como treinador da seleção, né? Depois ele acabou não seguindo, mas eu tive uma pré-convocação com ele, e nessa pré-temporada a gente vai treinando, né? Um grupo bastante jovem, aí tanto que ele chega e fala que queria fazer o jogo treino com o Corinthians, na Vila. O famoso jogo treino. E, cara, e a gente... Assim, técnico do Palmeiras... Do Corinthians era o Parreira. É verdade que um ligou pro outro? O Leão ligou pra ele. Você contou essa história. Falou, olha, eu queria fazer um jogo com vocês, tal, na Vila. Jogo de colégio. É tipo um jogo de colégio. O professor de educação física da quinta A liga pro do sexta A. Se é pra fazer uma prova mesmo, vamos fazer fez um Enem ali, bem complicado. Aí ele falou, intensivo do Enem. Falou, olha, vamos fazer esse amistoso? Aí vamos, tal, comunicou a gente. Nós falamos, caramba, Corinthians? Sério, Corinthians? Pô, podia falar, podia pegar o Jabaquara, né, com todo respeito ao Jabaquara, mas, pô, os meninos aqui, cara, do lado, a gente vai, pô, assim, logo começar antes do campeonato, porque ele já queria ver como que a gente tava. Entendi. E já colocar vocês na régua lá em cima. Ele já queria, o teste era esse, e pô, na Vila, Corinthians, nossa. Cara, eu cheguei ali, hoje o muro do CT ele é mais alto, né? Antigamente você colocava a bicicleta, você viu o treino inteiro. Caramba. E fora que você subia na caçamba do caminhão do container, que não tinha nenhum container, você também assistia o treino. E a primeira vez que eu fui jogar um Corinthians lá, eu só ouvi assim, ó, perde o campeonato, mas não perde amanhã, hein? Não vamos perder amanhã, pra você ver o tamanho que era o jogo. Que você já ia receber esse tratamento Sevilha e Betis anos depois. Isso, que tava sendo preparado. Tá sendo preparado. E já, pô, você via a dimensão. Então você falava, pô, vamos jogar contra um Corinthians, cara, na Vila Belmiro. Time do Corinthians, pô, só cara cascudo do outro lado, cara. Nossa. Fábio Luciano, o Chay, Vampeta, Ricardinho, o David tava... Eu não lembro, acho que eu não sei se o Guilherme jogou aquele jogo, ou se ele chegou depois. Cara, era um time, pô, cascudão mesmo, assim. Tanto que depois o Fábio Luciano fala que eles não queriam jogar esse amistoso. O Fábio fala depois, que ele falou, pô, Parreira, já não precisa, tá? Mas o Parreira falou, não, vamos jogar tudo. Cara, a gente se reúne, eu lembro que nós nos reunimos lá no CT, antes de sair o ônibus pra Vila. Aí falou eu, Paulo Almeida e o Fábio, que a gente era os mais velhos ali, né? O Léo falou um pouco. Mas foi assim, ó. Falamos, olha, o jogo de hoje é o seguinte. Pra nós não é amistoso, hein?
Porque se a gente entrar lá e perder, cara, amanhã o Marcelo vai trazer 4, 5 aqui e os caras vão jogar. Todo Olha isso. mundo que tiver oportunidade, hoje, vai estar no banco amanhã. Ninguém vai jogar. Pode ter O certeza. nome dessa filosofia é água no bumbum. Isso é muito sério. E a conversa foi essa. Nós fizemos, foi rapidinho. Nós E falamos, olha, ganharam. e nós ganhamos. Aí fomos pra lá, cara, nós fomos como parecia a estreia. A estreia nossa no campeonato. Olha que legal. Parecia estreia no campeonato. A gente, só que jogando com alegria. Diego, Robinho, e a gente sempre falava pra eles, olha, E se que tiver que ir alegria pra esses cima, meninos tinham, né? se tiver que ir pra cima, Robinho, dribla, não tem problema. A gente vai estar defendendo aqui. E o time era assim, treinava desse jeito, treinava na alegria. Tanto que às vezes o Pereira, que era o zagueiro, né? O Leão às vezes tinha que dar uma chamada nele, que às vezes ele dava uns carrinhos lá no Robinho. Cara, o Robinho era bem mais sequinho do que... Ainda tá seco, mas ele era bem mais. Cara, às vezes se pegava, cara, eu acho que o Robinho tinha encerrado a carreira dele, que o Pereira era assim, o Pereira ele Mostrava as travas da chuteira. ele não Todo era, treino, ele não era desleal, ele era jogador duro mesmo, assim, ele ia, do jeito que ele treinava, ele jogava. É. Do jeito que ele treinava, ele jogava, ele era... Às vezes, aí ele tinha que aliviar um pouco, então às vezes ele ia dar o carrinho, ele pensava 2 vezes já, ele não dava o carrinho, deixava. Olha que louco, a necessidade fez o Santos ter mais garotos os meninos da Vila surgindo mais uma vez, a necessidade. Você tava com quantos anos, Renato? Eu tava com... Essa época Essa época aí. eu ia fazer 23. Não, 20? já tava com 23, na verdade, Com antes de 20 começar da o... Vila. Então, imagina, menino da Vila, com 23 anos, ele tá falando assim, rapaziada, é o seguinte, se a gente não fizer hoje, é capaz de que amanhã ou a semana que vai entrar, ninguém tá aqui. Entende? É. Ele já lidera e já fala assim, é o seguinte, ó, a gente precisa vencer esse jogo porque vai determinar se a gente vai realmente representar esse time esse ano ou se a gente realmente vai ser todo mundo embora, vai ser mandado embora e a gente não Olha vai que ficar louco, aqui. necessidade. Acho que isso é necessidade, não tem jeito. Sobrevivência. Traz pra realidade de todo mundo e fala assim, rapaziada, é o seguinte, pra nós não. Pra nós é o jogo da vida. Não tem amistoso pra gente. Por quê? Porque primeiro que a gente está jogando a nossa permanência no clube. Primeiro, a gente precisa realmente se consolidar como jogadores do clube, porque a gente sabe que o clube está num momento não está muito bom. Segundo, a gente está jogando contra um grande rival nosso direto. Então, para nós não tem amistoso. É um jogo válido que para nós é campeonato. Treta. Mudou isso. E eu vou brincar aqui, Renato, isso foi o preparativo para depois desse mesmo ano, aquela jogada do Robinho clássica, né? Que deu o Campeonato Brasileiro, né? E ali, assim, acho que nesse 3-1, né, que a gente consegue vencer bem, legal, assim, o time jogou bem, né? Jogou bem. Acho que teve uma apresentação boa, né? Na época, o Zito ainda falava pro Leão, né? O Leão contando, pô, você vai com esse time mesmo? Você vai com esses meninos? O Leão falou, não, vou. Pô, até o seu Zito duvidava? Seu Zito. Pô. Porque não houve tanto investimento como nos anos anteriores. Sim. Marcelo, assim, sempre, pô, tava um medalhão, tava 2, 3, 4. Da base que tava ali de 2000, tava o Fábio Costa, o André Luiz, o Léo, o Paulo Almeida e eu. Que já é um tremendo de um time, tava você vendo hoje, né? Os 5. Os 5 que Mas na começaram época devia ser- jogando ali o amistoso, que aí você acrescenta o Maurinho, você acrescenta o Alex, que era para ser também, para não estar no clube. O Alex vai num treinamento que o Leão pede um zagueiro e aí manda o Alex, o Leão vê o Alex e fala, quem que é esse menino? Ah, o Alex, não, mas ele vai voltar, acho que era pro Juventus aqui de São Paulo. Opa, não, eu quero ele treinando. Pode falar para ele vir aqui amanhã, ele vai continuar treinando comigo. E o Alex não volta. O Alex permanece com a gente, ganha titularidade, joga ele e o André. Caramba, que visão. Joga ele e o André. E o Alex, se o Alex não vem fazer o amistoso, o treino, talvez o Alex não era o Alex, não era a Torre Gêmeas, né? Ia ser só uma. Como ficou marcado. Ficou marcada a Torre Gêmeas, porque os dois eram grandes, carequinha e tal, parecidos. Mas o Alex também surge assim. E aí vem o Elano, que vinha da base também, que estava jogando nos juniores, sobe. O Diego e o Robinho fazendo a pré-temporada. E o Alberto na frente. Olha O isso. Fabiano até chegou a jogar um pouquinho, mas depois o Robinho tomou conta, né? Aí o Fabiano já não jogou. Mas o Alberto também ficou acho que 6 ou 7 jogos sem marcar nessa época aí, no começo. O Leão falava pra ele, olha, enquanto você for útil no meu time, você vai jogar.
o torcedor lá fora, meu Deus do céu. Centroavante sem fazer Ah, gol, tá o Ricardo louco, sabe. Sai fora, tá doido. Só que aí quem termina artilheiro do nosso time? O Alberto. O Alberto. O Leão ainda falava pra ele, falava, Alberto, você tá ajudando o meu time, você taticamente tá fazendo as coisas que eu peço. Ele ajudava na marcação, ele ali, pô, fazia bem. Cara, na hora que você fazer o gol, calma, sem ansiedade, na hora que você fizer o primeiro, você vai ver, vai... Aí deslancha, Cara, ele abre a porteira. fez, tinha bola que batia nele, sobrava, batia na trave, na outra ele fazia o gol. Aí começou a fazer gol, pô, Raçudo. fez um gol no Pacaembu, o de bicicleta, do 4-2 que a gente ganha do Corinthians de bicicleta, aquele gol ele ganhou R$90 mil, pô. Foi o gol mais bonito do campeonato, e naquela época a CBF premiava o gol do mês. Uau. E depois o gol do mês você ia pelo gol do campeonato, né, no restante do campeonato. Cara, ele ganhou o gol do mês e depois na final, ele ganhou o gol de bicicleta, que foi R$90 mil. Dinheirão na época, hein? Dinheiro na caramba. época. A gente falou pra ele, pô, Alberto. Por que a CBF isso? parou com isso? Então, pararam, né? Pararam de ter os prêmios, mas Porque agora tem as casas de aposta que pagam. aquele ano foi mágico e o ano, assim, que eu falei, 2001, talvez se a gente também tivesse ganho, né, esse 2001, essa geração de 2002 talvez não até eu acho que não apareceria porque o elenco não seria tão, assim, não teria uma reformulação tão grande. Sim. Porque seria campeão, ia manter, ia chamar o outro. Então, acho que essa geração, às vezes, não surgiria. Então, acho assim, não é que a necessidade... Foi a necessidade porque o Marcelo não investiu, não contratou jogadores renomados ali, campeões, apostou numa garotada, que a gente tinha essa base, como eu falei, a gente estava em 5 ali que já vinha de 2000, né, de 2000, 2001, junto com esses meninos que eu acho que deu liga, e a gente, o Ricardo depois em 2013, ele viu a alegria que era a isso que eu ia gente falar. fora de campo. Impressionante. Como é que foi a chegada do Rapazotti aqui em 2003? Cara, a gente... Pensando vocês já de dentro de um time que tava vindo desacreditado, mas que foi lá com raça. a gente vence, né? Vence bem o campeonato. Ninguém esperava. Foi uma surpresa. O Alberto sai, vem o Ricardo. Cara, a gente treinando lá em Jarinu, eu lembro assim que, fazia finalização depois daquilo que ele falava, ele ficava lá treinando. Aí você via, cabeceio, pum, chute direita, chutava de esquerda. Você via, você falava, é diferente. Não é, fala, cara, não é qualquer um não, cara, que faz isso. É aquilo que eu falo, o fundamento. Você treinar. O Robinho sofreu, o Diego sofreu, porque o Robinho não cabeceava a bola. Se perguntar pra ele hoje em dia, ele fala, o Leão me ajudou muito em cabeceio. Porque não cabeceava, ele afastava, dominava no peito, finalizava. Não era de atacar a bola. Primeiro ano de 2002, não fez gol de cabeça. Segundo ano, ele fez acho que 4 ou 5 gols de cabeça, mas atacando. Porque ele treinava. Porque ele treinou. Eu acho que isso foi fantástico, Renato. O Leão, cara, ele era assim, terminava o treino e ele instigava você, cara. O Leão tinha prazer de pegar os atacantes, de pegar os laterais e falar assim, vem cá. Mesma forma que você vai treinar finalizações, você vai treinar cruzamento. Cara, eles colocavam os caras pra cruzar a bola exaustivamente. Eu finalizar exaustivamente. Pronto, por hoje tá bom. E a gente ficava depois do treino. Cara, não tinha como. Você tava só se fortalecendo, potencializando aquilo que você já tinha. E aí, claro, chegava no jogo com um time desse que eu tinha por trás. E é interessante que, quando eu saio da Portuguesa, eu tenho algumas propostas, né, pra escolher. E aí, pra onde você vai? Cara, eu não pensei 2 vezes, de verdade. Quando chegou o Santos, eu falei assim, o Santos, cara, que acabou de ser campeão brasileiro. Cara, esse time tá pronto. Esse time joga um futebol alegre, bonito, eu quero. Vou me encaixar como uma luva dentro desse time. Cara, foi piada. Era bola de todo lado. Tinha jogo que eu fazia 3, 4 gols por jogo. Eu lembro. Verdade. Ai, que saudade de gritar gol. Vocês dão risada, né? Não, e foi tão, Isso é triste, viu? e foi tão bom pra ele, porque... Mentiram pra mim! Mentiram! Foi tão bom pra ele, porque em 6 meses, como ele falou, em 6 meses acabou sendo vendido. É verdade, é Apareceu. verdade. 6 meses, cara. Eu fui artilheiro da Libertadores, eu tava artilheiro do time. Sabe? Ele não tinha jeito, cara. E veio o Valência e pagou bem pro Santos. E eu, cara, sensacional. E 6 meses só. Eu falei, tá certo, tá tudo bem. Infelizmente, aí foi logo após aquela Libertadores que eu me machuquei no Brasileiro, no jogo contra o Cruzeiro na Vila.
Mas, cara, eu me encaixei bem no time, o time era bom pra caramba, todo jogo a gente se divertia, a gente ia jogar na Colômbia, a gente ia jogar, cara, nos outros países, nos vizinhos aqui. O nosso time jogava de igual para igual, o nosso time ganhava, o nosso time se divertia, o nosso time tinha capacidade de entrar, dependendo do que o jogo oferecia, era um time forte, era um time que ao mesmo tempo tinha jogadores muito jovens, tinha outros que davam esse equilíbrio, e o time deu liga. Tinha um treinador muito exigente, que ele era, mas ao mesmo tempo ele falava assim, vão e jogam e fazem o que vocês estão, que vocês sabem fazer, e o time acabou dando liga. A característica nossa em 2013 era essa. O time entrava dentro de campo, sabia o que tinha que fazer, o time se divertia, o time ganhava, o time entregava tudo. A partir daí foi surgindo e cada jogador que o clube tinha naquela época foi saindo. Uns foram para a Europa, outros foram crescendo, incorporando mais no clube, tendo mais história dentro do clube. E esse time realmente me deixou com um gostinho assim de assim, eu quero mais, cara, eu quero mais sair daqui desse time. Pô, não é possível que eu saia daqui artilheiro da Libertadores, mas não consegui ganhar esse campeonato. Eu preciso voltar em um outro momento para poder, talvez, de alguma forma, compensar assim de uma maneira mais efetiva. Ficou aquela raizinha. Para mim ficou. Para mim, André, até hoje eu acho que eu não vivi isso. Eu tenho quase certeza, tá? Eu vi mais de 80 mil santistas no Morumbi no segundo jogo da final. Se não me falha a memória, Santos e Boca. Santos e Boca. Se não me falha a memória, é talvez o maior público do Morumbi até hoje. Caramba. Ou tá ali entre o top 3, se não me falha a memória. Em 2013 o Morumbi que era um espetáculo, cara. Tava tudo lindo. branco, lindo, cara, cheio de santista. E a gente fica com esse gosto amargo. Que você sai, que o time merecia. E eu me lembro, Renato, olha que interessante isso, que a gente foi para um jogo... 74.395 torcedores. Em 2003. Foi. A gente sai para fazer um jogo fora, não lembro contra quem era, e eu tava machucado voltando dessa lesão. E o Leão falou para mim assim, Ricardo, é o seguinte, vai fazer eu e você aqui, e a gente vai colocar o doutor lá no gol. O doutor ficou como goleiro. O Leão falou assim, você vai chutar com a perna direita, vai chutar com a esquerda, vai chutar com a direita, e você me fala, como é que você tá pro jogo? O Leão falou assim, eu quero ouvir você. Eu já sei o que o doutor vai me falar, eu já sei que ele vai dar o parecer dele, mas eu quero sentir você, como é que você tá pro jogo? E aí fui fazer o treino com ele. O Leão me avaliando. Eu chutava aqui, se a bola ia pra fora, eu falava pro doutor, vai lá pegar a bola atrás do gol, então joga pra cá. Vai lá, pega lá. E ele fazia isso. Bom, eu falei para ele assim, professor, eu quero ir pro jogo. E fui. Por quê? Porque a gente queria estar dentro, a gente queria participar, cara. Era bom estar no campo. E, claro, eu saí com esse gostinho de fazer, eu quero mais, eu preciso voltar um dia para poder tentar compensar isso daí. Só uma errata aqui, porque eu odeio informações erradas. O maior público do século no Morumbi foi esse Santos e Boca, 85 mil torcedores. De 2003. Não estava errado. 85 mil. É gente pra caramba. É muita gente, pô. É muito. Eu me lembro que aquela imagem não saía da minha cabeça, cara. Eu falava, meu Deus do céu, cara. Quanta gente. A gente tava, né, Renato? Que a gente fala, rapaziada, hoje vai ser, a gente vai fazer uma viragem, a gente precisava fazer 3 gols, se não me falha a memória. Isso. Nós Porque o primeiro foi 3-1. 2-0. 2-0? 2-0. Depois foi 2-0. Pô, a gente vai fazer, e aquele negócio a gente precisa. Cara, quando a gente saiu pra aquecer, cara, a gente olhou aquilo ali e falou, não, vai ser hoje. E, cara, aí ficou esse negócio, né? Mas, caramba, assim, dá o gosto amargo de não ter dado alegria pra tanta gente, cara, porque... Caramba, velho. Cara, mas falando como torcedor, a gente sente quando o time deu sangue. Quando faz corpo mole também a gente sente. Então, e lá era nítido, foi que nem aquela final do Clássico Brasileiro contra o Botafogo. Eu sempre esqueço, 95. Que eu até falei com o Giovani. Pra mim, o Santos ali foi campeão. Eu lembro pequenininho, assistindo. Eu tava no Guarani torcendo, cara. Eu até liguei pro meu pai, eu sempre conto, eu falo, falei, pai, vou levar uma camisa pro senhor oficial, hein? Porque no interior não tinha. Oficial, que bonitinho. no interior não tinha, só tinha. Eu falei, não vou comprar só o símbolo do Santos aqui, que ela não é oficial. Eu falei, não, mas eu vou no shopping lá, vou comprar pro senhor aqui, não tem. Tô aqui na torcida, cara. E quando acaba perdendo, eu falei, pai, fica pra próxima, tá? Falei, não, mas eu vou comprar. Eu acabei Você tá com a camisa também. oficial hoje?
Não, você falou que eu tô de terno, né? Mas Por dentro, eu vim com outro terno que eu gosto. Esse terno aqui, eu na realidade, assim, eu vou pras viagens, mas eu não me sinto confortável. Na verdade, assim, eu aprendi a usar o terno aqui no começo, quando a gente tava indo pra seleção, né? Tive que comprar um terno, minha esposa na época lá, você não vai, qualquer jeito, né? O pessoal na Europa ia de calçadinho, mas o pessoal lá na Europa era na Europa, né? O pessoal do Real Madrid, Barcelona. Aí você tava começando. Então, vamos pôr um terno, né? E eu não sou assim na verdade, eu não sou muito não, terno é elegante e tudo, mas eu falei, não sou político. Apesar do meu pai... Não sou político. Não sou político. Meu pai ter sido vereador na minha cidade, meu pai não usava terno também, não. Era... Cidade também de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, você não vai pôr terno. Naquela época. Eu iria de Havaianas. E aí, no Sevilha, cara, assim, a gente usava terno. Acho que você chegou a usar no Betis também terno, Usamos, né, cara? A gente usava bastante. Olha, eu tô terno falando com duas direto. pessoas elegantes, Bastante. Pô, Usava toda a viagem. Direto. Aí eu Toda chegava... viagem era terno. Quando eu descia já do ônibus, eu já dava tirava um pouquinho assim a gravata, né? Já pra respirar um pouco. Pra respirar um pouco, eu tirava, daqui a pouco o Luiz Fabiano vinha brincar comigo e falava, pô, você arruma essa gravata, rapaz, parece que você veio da noite, você tá aí tudo. Eu falei, Luiz, não, pelo amor de Deus, não vou arrumar não gosto disso aqui, cara. Mal eu chegava no hotel, já tirava, botava já o agasalho e ficava à vontade, mas eu não sei, né, posso fazer aqui o... Pode, eu gostava de ficar com o outro terno. Porque esse terno aqui, tudo bem, é um terno assim, eu acho chique. Esse era mas meio que obrigatório. Obrigatório. O original eu vou... Por favor. Só falar pra esposa lá que... Olha. Pô, mas você tá bem, Renatinho. Caramba, meu. Cara, o terno de 2002. Velho. Caramba. Com licença, posso segurar? Pô. Esse é o manto 1. Esse é o manto 1. Agora o manto principal. O manto principal é o que me fez sonhar desde pequenininho. Demais. Que aí não tem como. Esse daqui não tem... Porra. Muito bom. Eu já consigo tirar essa manga aqui. A sua tá aqui, viu, guardada. A sua tá aqui guardada, viu? Já vou até te presentear. Já vou até te presentear. Obrigado, cara. Caramba. Deixa eu tirar ela. Com licença. Vou deixar assim. Aê. Agora sim. Agora aí eu tô com o terno aqui, eu tô trajado, ó. Só até virar aqui, ó. Ó lá, Renato ainda. Porra, meu. E agora sim eu tô à vontade aqui com o meu terno. Esse é o terno que... Você também recebeu um seu? Não, sensacional. Ricardo cara. Aqui, Oliveira. aqui, é a 9? Ó. Obviamente, né? Obviamente. André, pô, por favor. Obviamente, né? Pô, tá louco. Já pensou que coloca um 18 aí? Imagina. Faz 2 vezes que você passou pelo Santos. Isso aqui Sabe aí, viu? Pensou em Ricardo Oliveira, não tem jeito. Deixa eu entregar pra você. Por favor. Aê! Cara, é muito doido. Bem, é muito doido porque aqui tem dois amigos. Eu posso dizer que vocês são amigos. Sim. Que o futebol juntou por algumas vezes. Você passou por poucos times, né, Renatinho? Você passou pelo Guarani, Santos, Sevilha e o retorno Botafogo. Isso. 4 clubes. Já você, Ricardo, você teve 13 clubes, pelas minhas contas. 13, é. E quase foram 15. Por quê? Porque tem uma curiosidade sua que eu queria até tirar, não sei se você gosta de falar disso. Você quase veio pro Palmeiras. Em 2014. Isso daí, cara, eu acho que eu não falei muito sobre essa possibilidade, porque em 2014 o Palmeiras estava voltando da segunda divisão, voltou da segunda divisão. Em 2015, o Oswaldo de Oliveira entrou em contato comigo. O Oswaldo é um amigo meu. O Oswaldo, na verdade, no Corinthians, quando eu fui mandado embora, o Oswaldo ele era auxiliar do Luxemburgo, isso em 99. E eu jogava os aspirantes. Naquela época, André, a gente fazia as preliminares do profissional. Então, o profissional ia jogar às 4, a gente jogava às 11 da manhã, por aí. Caramba. E aí a gente pegava o estádio cheio, essas coisas todas. E o Oswaldo me treinou. Quando o Oswaldo assume o profissional, ele vai me buscar na base do Corinthians, só que aí já tinha sido mandado embora. Beleza. E aí passou, em 2015 eu tinha decidido voltar ao Brasil, em 2014 eu voltei pro Brasil no meio do ano, e aí em 2015 o Oswaldo ligou para mim e falou assim, Ricardo, eu assumi o Palmeiras, eu quero que você venha trabalhar comigo aqui, o presidente que está assumindo é o Paulo Nobre, tá com um projeto bacana,
e vai fazer alguns investimentos. Eu queria 2 pessoas aqui. Uma é você e a outra é o Zé Roberto. Você tem contato com o Zé? Eu falei, pô, o Zé é meu amigo, a gente mora no mesmo condomínio e Ele tal. agora deve estar fazendo exercício. É, Ele sempre tá seguramente. fazendo exercício. É. E aí eu falou, será que dá pra falar com o Zé? Eu falei, claro, eu liguei pro Zé, falei, Zé, tudo bem? Pô, Ricardão, e aí? Pô, beleza, Varão, tudo bem? Eu falei, Zé, é o seguinte, cara, o Oswaldo me ligou, me fez um convite, né, pra ir pro Palmeiras, e ele falou que queria falar com você, quer fazer o convite também pra ir pra lá. Ele, pô, mas... lá o negócio tá meio complicado, né? Eu falei, mas assim, ele entrou em contato, disse que o presidente que assumiu agora tem um projeto muito bacana e passou o seu contato. Posso passar? Pode, mas você vai? Eu falei, não sei, né? Mas pelo menos ele entrou em contato comigo e disse que queria contar comigo e com você. Vou passar o seu contato, passei. E a situação do Zé avançou e o Zé me ligava. E aí, cadê você? Vem ou não vem? Eu falei, cara, até agora ninguém me chamou, só falei com o Oswaldo e não avançou. Falou, pô, você ligou pra mim, falou que você ia vir pra cá e agora você me deixou sozinho aqui. Eu falei, não, Zé, eu falei que eles entraram em contato comigo e estavam pensando em nós 2, tá? Não, beleza. E aí acabou que o Santos veio e fez contato comigo. Caramba. E aí eu falei pro Zé, Zé, é o seguinte, ó, o Santos fez contato comigo, eu não vou esperar e eu tô indo. E aí foi pro Santos e foi pro Palmeiras. Aí você mentiu, viu, Zé? Olha, Zé, mentiu, viu? Mentira, viu, Zé? Cara, e quase, esse foi o quase Palmeiras. E teve um outro quase, que eu lembro da época, quase Real Madrid. Essa foi em dezembro de 2006. Ah, foi antes do Milan. Foi dezembro, não, eu estava no Milan. Você estava no Champions League. Eu estava no Milan, porque veja bem, O cara ganhou uma Champions, velho. Que louco. não podia fazer 3 transferências dentro da mesma janela no mercado europeu. Isso é uma regra da FIFA, É uma isso? regra, você não pode. Existe até hoje, não? Existe até hoje. Então, quando eu vou pro Milan, eu saio do São Paulo, que foi a minha primeira passagem pelo São Paulo, e eu vou pro Milan. O Milan me compra. E aí, quando chega em dezembro de 2006, o Milan já estava namorando o Ronaldo, já queria o Ronaldo lá. E aí, quando chega em dezembro de 2006, o Milan vai atrás do Ronaldo. E o Real Madrid fala assim, tá, então a gente manda o Ricardo Oliveira pra cá, que aí a gente manda o Ronaldo. E aí, como seria a terceira transferência, não se deu. Ótimo que não se deu, bacana, Cara, é impressionante imaginar que, de repente, um clube como o Real Madrid, em algum momento, cogitou a minha ida para lá. Mas eu permaneci no Milan, treinando todos os dias com o cara que foi a maior referência para mim, que foi o Ronaldo. Um cara que eu tenho o máximo respeito e admiração por ele, porque foi o cara que me fez sonhar dentro do futebol. É um cara que hoje é uma referência também fora do campo, como gestor, como empreendedor, um cara de negócio, um cara que realmente ele ganhou isso daí. Imagina pra mim treinar todos os dias com ele, cara, observar como ele fazia as perguntas que eu queria fazer pra ele. Claro, e aí a gente teve a felicidade de, naquele ano, ser campeão juntos, cara, da Champions League. Então, pra mim, foi algo surreal. Realmente, eu não posso, de maneira alguma, falar assim pra você, cara, acho que alguma coisa faltou na minha carreira. Não dá pra lamentar isso daí. Tendo em vista, eu vou sempre falar isso, tendo em vista de onde eu saí, de como era tão difícil imaginar dentro, lá do Carandiru, não dentro do presídio do Carandiru, tá, gente? Do bairro do Carandiru, como era tão difícil imaginar que um dia eu pudesse alcançar o mundo e estar realizando sonhos assim que realmente para mim eram surreais. Então, poderia ter sido, com certeza, uns 15 times que eu joguei. Mas foi legal, uma carreira maravilhosa, essa oportunidade de conviver com o Ronaldo no Milan foi algo incrível pra mim. Caramba. Qual foi o gol mais importante da sua vida, Renatinho? O mais importante que eu coloco é o de 2002. Eu sempre falei. Pegou um pouquinho meio que na canela, o Elano até brinca comigo até hoje. Ele fala, foi gol de canela, hein? Pegou um pouquinho, ali do... Eu tirei a bola do Doni, mas com certeza o de 2002, eu acho que até por ser o segundo numa final, e esse gol também dá um pouquinho mais de tranquilidade para a segunda partida. Então acho que esse de 2002 aí foi acho que o mais importante. Eu já fiz gol também em finais, né? Sim. Porque às vezes o pessoal fala, o Renato não... E eu era meio campo, hein?
Na verdade, assim, jogava segundo volante, mas sempre chegava. Até no Sevilha eu joguei até um pouco de segundo atacante. Já joguei o Luiz Fabiano na frente, eu atrás. O Canutê, na época, na frente, eu jogando ali por detrás dele, né? Como enganche que fala lá, né? Como segundo atacante. Mas fiz gols em finais, semifinais, assim. Eu não sou de fazer muitos gols, mas os golzinhos assim que aparecia era bem fundamental. Fiz gol dando vitória. Foi bacana. Teve assim, como eu falei, assim, não era. E não, assim, não era muito de bater pênalti também. Alguns não. gols que você tem na sua carreira tem assistência minha, tá? Tem, eu sei, obrigado. Ih, tá rolando sabe que cobrança! Eu agradeço sempre ali. Toma aqui, ó. Meter ela pra dentro, olha. Aí tava ali, ó. Agradece. Eu agradeço, obrigado. Graças. Graças, hermano. Agora podemos encerrar. Mas é. Assim, ó, e um que ninguém esquece é contra o nosso maior rival lá na Espanha, Oi? o Betis. Estreia do Rafael Sobis no Betis. Cara, o Rafael fez 2 gols naquele jogo. Estreia dele, cara. A gente faz 1-0, ele empata. Aí tem uma bobeira na nossa defesa, ele faz o 2-1. Vira 2-1 pro Betis, vai pro segundo tempo, a gente empata. No finalzinho, eu faço o 3º gol. Aí eu falo que é um dos gols mais bonito em termos da jogada. Sim. Até pela jogada. E por ter acabado com a história da estreia do Rafael. Ele depois veio pra mim. Ele depois veio pra mim e falou: pô, Renato, logo hoje que eu fiz 2 gols, falei, Rafa, você fez 2 gols no derby, cara. Falei, você vai ser lembrado, a torcida vai te adorar daqui pra frente, não tem problema. Ele falou, pô, mas nós podia pelo menos sair com empate. Falei, não, aqui dentro de casa eu tinha que ganhar, até porque eu já perdi derby pra ele dentro do Sevilha e é complicado, cara. É difícil. É difícil. Lá era aquela história. Perde o campeonato, mas não pode perder pra eles. Não pode. Nunca. Ricardo, e você, o gol mais bonito, mais importante... Bonito não, eu não gosto de bonito. O gol mais importante da sua carreira. Legal. É difícil né? É difícil, André. Eu acho que o primeiro gol foi surreal, né? Por tudo que envolveu, né? Porque na sexta, eu tava com 20 anos, tá? Eu treinei na sexta-feira contra o profissional, na Portuguesa. E eu era amador. Eu não tinha contrato de profissional. Fiz um baita de um treino, fiz um golaço no treino, cara, que o Lula Pereira me olhou e falou assim, sai daí agora. Ele me chamou e falou, onde é que você tava? Eu tô aqui, cheguei aqui tem pouco tempo e tal. Falou assim, não, sai daí agora, eu quero você pro jogo de domingo. Eu, cara, pô, que legal, mas eu não sou profissional ainda. Ele falou, quê? Falei, não, eu sou amador. Ele falou, chamou o executivo e falou assim, ó, bate o contrato dele, eu quero ele pro jogo de domingo. Me tirou do treino, saí, tomei um banho, aquela correria toda e tal, e chegou e assinamos o contrato no sábado. Ele falou assim, já vem pronto que você vai concentrar. Aí eu fui treinar no sábado e treinei, aí terminou o treino, fui concentrar, aí chegou a mensagem de que, ó, deu tudo certo, tá escrito e vai ficar à disposição. Cara, pra mim, eu chamei o bairro todo pra ir no estádio, no Canindé. Foi todo mundo lá assistir, cara. E aí eu sentado, olhando e tal, aquele jogo truncado, difícil contra o Sport de Recife, Copa João Avelange, contra o Sport de Recife no Canindé. Eu entro no segundo tempo com 27 minutos, com 28 minutos do segundo tempo eu toco a primeira bola e faço o gol da vitória. 1-0 pra gente. E assim, é algo surreal, por quê? Porque não é aquela finalização que eu saio cara a cara, e era o Bosco o goleiro. O Bosco. Saio cara a cara com ele, escolho pra onde é que eu vou colocar. Não, cara, eu tava nervoso, eu chutei a bola de qualquer jeito, o Bosco caiu por um lado, a bola foi entrando fraquinho assim, ó, no meio do gol, 1-0, gol nosso. A partir daí, André, eu vou falar sempre assim pras pessoas, era tudo muito impossível até esse primeiro gol como profissional. Porque você imagina para um menino que sonha, para um menino que quer ser jogador de futebol e ele sabe da dificuldade que encontra, ele sabe que não é fácil. Até o primeiro gol, para mim, era algo impossível de acontecer. Depois desse primeiro gol como profissional, vieram mais 391 gols como atleta profissional. Pode ter certeza que tiveram inúmeros gols assim em finais, em jogos importantes, gols até mais belos e bonitos na minha carreira.
Mas pra mim eu vou ficar com o primeiro, esse gol pela Portuguesa, Foi o que abriu. que foi o que abriu a porteira. Faltou 300 pra chegar em você. Só, né? Acho que só. Você tem Não, quantos eu gols, tenho Renato? 89, se eu não me engano. Cara, 89 gols. É. Cara, tem atacante que tem que ter vergonha de ouvir isso. Você, cara, jogando na Eu tenho sua 89, posição. Na minha posição. O cara que é atacante, que joga do meio pra frente, o cara tem que E de ter cabeça eu vergonha. devo ter uns 25, quase 30, cara, de cabeça. Caramba. Cara, Eu sou cabeção, alto, hein? hein? Legal. E não sou alto. É tempo de bola. Que legal. É isso. Então, eu acho que de beleza, de gols, assim, eu tive vários, cara. Tem um no Pacaembu, em 2015, que eu dou um chapéu no goleiro, né? Do Audax. Tem um pela Libertadores em 2003, contra o Nacional do Uruguai, se não me falha a memória, eu recebo uma bola do Diego, eu tô de costa pro gol, eu domino com a perna direita e já faço um giro com o corpo, esquerda chapando no- de esquerda no no ângulo. ângulo. Esse O jogo- pra mim foi o um dos jogo foi gols mais 4 a 4, bonitos, cara, assim, esse 4x4 esse jogo. Fiz 2 4 a gols, 4, se não foi. me falha a memória, nesse jogo. Foi. Esse, pra mim, sem sombra de dúvida, é a percepção do atacante. Eu sei onde é que eu tô, sei que o gol tá aqui. Quando eu recebi a bola do Diego, tinha que ser tudo muito rápido. Dominei, já girei de esquerda, a bola entrou no ângulo, cara. Esse, pra mim, é um dos gols mais belos da minha carreira, sem sombra de dúvida. E o que a gente fala, o fundamento. Sim. Porque ele é destro. Teoricamente, viraria pra onde? Pro lado direito. Então, É, o fundamento é que verdade. conta. Ainda mais pra atacante, cara. É que eu falo. E o pô, que a gente atacante- trabalhava bastante, né, Renato? Caramba. Gente, ó, se você é aspirante a jogador de futebol, tem a vontade, almeja chegar lá, não acho que vai ser rápido. Porque se chegar, mentiram pra você, viu? Mentiram. Se for rápido, mentiram, viu? Pô, Renato, obrigado por você ter vindo. É sempre um prazer revê-los. Ricardo, não preciso nem falar, né? Que isso, André. Não preciso nem Uma falar. alegria. Eu acho que isso é o mais importante, é poder... Às vezes, em entrevistas, as pessoas ficam meio que colocando máscaras, e isso daqui é muito legal, de poder ver vocês conversando leve e jogando causos, porque às vezes é importante a gente ter essa relação. E é por isso que a gente tem o Santos Cast aqui, para trazer, fazer uns rolês, às vezes aleatórios, às vezes não, muitas histórias, e é isso. Já viu ele em alguma saia justa, assim, deixar ele desconcertado em algum momento, Eu alguma queria- situação? então. Nunca viu nada? Eu acho que se você... Cara, ó, em 2015... Olha lá, mais história. Em, 2015, nós arrumamos uma pegadinha com ele. Eu acho que foi do jogo 300, se não me falha a memória. Jogo 300. Do 300 eu 300. estava. Eu tenho A, de- aqui a isso. do jogo 300. Foi que foi do sensacional, 300. cara, a carinha dele, cara. Como assim eu tô vendido? Como assim eu tô vendido e não tô sabendo, cara? Vai, Ó. coloca aí, pessoal, Ó. ver. Vendido pra China, não foi isso? Exatamente, olha isso. Me chamando, Dorival. O Dorival, também conhecido como Richard Gere, né? Olha a cara dele, cara. Mas aqui a reação do Renato, cara, ele tá tipo assim, calmo, cara. Tipo, não. Sou eu, já viro a mesa, já dou um grito. Só pra situar aí, combinaram com todo mundo que tinham vendido o Renatinho pra China. E só não tinham avisado ele. Não, eu tava calmo que eu falei, pô, não assinei nada, pô, como que eu vou pra China? Ah. Ué, falta a minha assinatura. Ô, Dorival. Olha aí eu, cara, que ator, hein? Meu Deus do céu. Que cara. ator, merece o Kikito. Não, e eu. antes, e fora, eu tô falando pra ele assim, mano, o que aconteceu, velho? Foi vendido, você não tá sabendo de nada. Olha a cara do Renatinho. Não, assim, ele fica. Tá calmo, velho. Eu acho legal que a Santos TV, olha, uma produção digna de João Kleber, hein? Entra olá. todo mundo, entra lá. Não tinha câmera. E todo mundo é comparsa, tava todo mundo combinado, é isso? Exatamente. E começa a rolar um debate, velho. Te venderam. Deixa eu ver aqui. E continua o debate. Aí ele chamou o Elano. Entra o Dagoberto também. Aí entra o ali, que era Dagoberto diretor. também. Ali ele já. Ô, câmera escondida. Quem soltou?
Só falaram que era tribuna. Olha o cara aí, ó. Tudo isso os caras pararam pra zoar o Renatinho por causa do jogo 300, foi isso? Gol 300? Acho que era Jogo 300. jogo 300. Jogo é. 300. É que você fez 89 gols, só. Só. Olha lá. Olha a cara. Olha a cara. Carinha dele, Cara, muito bom, cara. Muito bom, meu. Era jogo 300. Esse clima é impagável, cara. Eu te garanto que ser cúmplice desse jeito, essa brincadeira, isso daí com certeza vai mostrar no campo, cara. O entrosamento, você Refletia saber onde direto. tá. Reflete, cara. Não Refletia adianta. no campo. É o que a gente brinca, né, na várzea é o churrasco, cara. É isso aí. É onde organiza tudo. É isso aí. Aí tava de terno. Muito bom, muito bom, muito bom. Sensacional. Pô, eu queria aproveitar o ensejo. Olha só que bonita a palavra, ensejo. A gente falou muito do ano de 2002, que foi um ano muito importante, dentre tantos anos da importância do Santos Futebol Clube. Tem um documentário, não é isso, Bruno? Qual que é o nome? 2002, uma história marcante que em breve estará nos streamings da vida aí. Um documentário muito bem feito pela Santos TV. Vale muito a pena, porque conta um pouco dos bastidores, a história, todo o contexto da época. Eu acho que isso daí é super importante. Essas histórias, né? O tempo vai passando, a gente tem que eternizá-las. Do mesmo jeito que a gente está fazendo isso para eternizar a história de vocês. Legal. E a face desses senhores aqui. E eu espero que tenham mais 2002 aí pela frente, né? Que eu acho que o último título a gente tava jogando ainda junto, né? Que o Santos acabou conquistando. A gente fica na torcida. Eu, particularmente, fico na torcida para que quebre todo ano aí esse jejum aí, que a gente sabe que incomoda o Santos. É um clube que, como o Ricardo, eu sempre falei para ele lá dentro, é um clube grande, cara. É um dos maiores clubes do mundo. Que a figura, não tem como, do nosso rei, levou para o mundo inteiro. Então essa responsabilidade que os jogadores têm de vestir essa camisa, cara, é muito grande, e como eu falei, qualquer torneio, qualquer participação do Santos é para vencer, não tem como. Você botou a camisa Santos Futebol Clube, tem que brigar para ser campeão. Isso. E que os jogadores continuem usando essa camisa, que tem tanta história, a gente fala assim, ultrapassa o futebol, né, com o mesmo tesão que vocês vestiram e com tanto carinho, né? Que tem história para contar. Eu acho que fica da minha parte também esse desejo, né? Para que os atletas, né, possam conduzir o clube, o Santos, né, novamente às grandes conquistas, né? Que o torcedor santista está acostumado, né? Acho que essa é a torcida que fica. A gente acompanha e a gente sempre vai levar o clube no coração. A gente tem amigos lá, a gente tem história lá e a gente quer ver sempre o Santos no mais alto possível, para que o seu torcedor também possa estar orgulhoso do time que representa eles dentro do campo. E se alguém falar mal do Santos por aí... Mentira, viu? Mentira! Obrigado. Deixa seu like, se inscreve, compartilha, que é pra isso que a gente tá aqui. Valeu, galera. Obrigado por todo mundo. Obrigado, Bel, Isabel, toda a equipe da Santos TV, galera da Pod 360, que estamos aqui nesse novo figurino, não. É um figurino, né? O estúdio tem um figurino, que é tudo isso. Obrigado, gente. Um beijo pra vocês. Querem dar um último tchau? Porque a gente vai estar estourando. Abraço, Vamos gente. até amanhã. Valeu. Vocês vão voltar, um viu? beijo Vocês vão voltar, pra viu? família toda lá, pra minha esposa em especial, mandar porque senão... É verdade. Pra não dar problema em casa. Entendi. E você quer dar beijo pra mim? E da próxima vez, prometo que não chego atrasado, tá, gente? Não fala pra mim, fala pro Ricardo. Pode deixar. Tá apontadinho, tá Ele já anotado. sabe, pô, o último a sair do anotado. vestiário, quem era? Era você. O último a sair do vestiário era você? Esse daí. É mesmo? Mas por quê? Eu. Passar a pomadinha? Ih, rapaz, longa história. Pomadinha, cremezinho, isso aqui, aquilo. Tinha que ir no banheiro. A gente vai ver essa história em outro história, Santos longa Cast. história. A gente chama os dois de novo. Obrigado.